pessoal! Bem-vindas à segunda parte da minha explicação sobre o método cascata. Hoje nós vamos ver o que são as dependências dentro do método cascata. As dependências, em inglês dependencies, são relacionamentos entre tarefas, em que a conclusão ou iniciação de uma tarefa depende de outra. Por exemplo, vamos imaginar que você quer fazer mestrado em uma universidade em que seja exigido que você passe na prova de proficiência de inglês TOEFL. Neste caso, você primeiro tem que fazer a prova do TOEFL e passar. Só depois é que você pode aplicar para o mestrado. E só depois de você passar no mestrado é que você pode aplicar para o visto de estudante. Seria impossível você conseguir um visto de estudante sem antes ter passado no mestrado e sem antes ter passado na prova TOEFL. Existem 4 tipos de dependências: fim ao começo, fim ao fim, começo ao começo e começo ao fim. Agora eu vou explicar cada um deles. O tipo de dependência chamado fim ao começo é assim: a tarefa A deve terminar para que a tarefa B possa começar. Ou a tarefa B só pode começar se a tarefa A terminar. Por exemplo, você primeiro tem que aplicar para o mestrado e só depois de terminar de aplicar e passar no mestrado, aí sim é que você pode começar a aplicar para o visto de estudante. Portanto, o fim da tarefa A é o que determina o começo da tarefa B. No tipo de dependência fim ao fim, a tarefa A precisa terminar para que a tarefa B possa terminar. Ou a tarefa B só pode terminar se a tarefa A terminar. Por exemplo, você precisa receber as cartas de recomendação para poder aplicar para o mestrado. Isso significa que eu posso começar a aplicar para o mestrado, por exemplo, escrevendo a sua carta de apresentação, escrevendo o seu currículo e enviando alguns desses documentos para a universidade. Mas você não pode terminar de aplicar para o mestrado antes de terminar de receber as cartas de recomendação. No tipo de dependência começo ao começo, a tarefa A precisa começar para que a tarefa B possa começar. Ou a tarefa B não pode começar até que a tarefa A comece. Existem muitos tipos diferentes de bolsa. Existem bolsas em que você só pode começar a aplicar para a bolsa se você já tiver entrado, se você já tiver sido aceita no programa de mestrado. Porém, existem bolsas que não exigem isso. Basta você já estar interessada em aplicar para mestrado, você já ter começado a aplicar para mestrado, para poder aplicar para a bolsa. Não precisa já ter passado no processo de avaliação do mestrado, tá? Então, neste caso, para que eu possa aplicar para a bolsa, eu preciso já ter começado a aplicar para mestrado. Mas não é necessário que eu já tenha terminado de aplicar para mestrado e passado no mestrado. No tipo de dependência começo ao fim, a tarefa A precisa começar para que a tarefa B possa terminar. Ou a tarefa B não pode terminar até que a tarefa A comece. Por exemplo, na minha opinião, é impossível você conhecer a fundo uma cultura sem antes aprender a língua daquele lugar. Então, vamos imaginar que você foi estudar na China. Neste caso, você pode até se tornar um pouco mais familiarizada com as culturas da China depois de morar lá um tempo. Porém, se você não aprender nem um pouquinho da língua mandarim,
ou outras línguas da China, você não vai conseguir conhecer a fundo a China. Você primeiro tem que aprender a língua local para depois dizer que você realmente conhece o país. Por que é importante você entender o conceito das dependências na gerência de projetos? Para você poder determinar a ordem das tarefas. Porque se você sabe que uma tarefa depende da outra, qual você deve fazer primeiro? Qual você deve começar? Qual você deve terminar? Em qual prazo? Isso é parte do seu planejamento. Dessa forma, você pode planejar o tempo e o prazo de cada tarefa e assim também identificar os potenciais riscos envolvidos nessas tarefas e otimizar a alocação de recursos. Recursos significa não só dinheiro, mas também sua energia, seu tempo, materiais e assim por diante. Se você entende bem as dependências e aplicar no seu planejamento, você vai ver maior eficiência no planejamento e na execução do seu projeto, e assim vai obter melhores resultados. Vamos ver um exemplo da importância de entender as dependências. Vamos dizer que seja necessário você começar a aplicar para mestrado para poder começar a aplicar para a bolsa de estudos. Neste caso, a ordem dessas tarefas é essencial, porque você primeiro precisa começar a aplicar para o mestrado para depois começar a aplicar para a bolsa. Seria inútil você começar a aplicar para a bolsa sem antes ter começado a aplicar para o mestrado. Assim, você pode planejar o seu tempo. Veja quando vão sair os resultados do mestrado e da bolsa, para poder planejar os tempos das tarefas. E quais são os riscos? O maior risco é você conseguir passar na bolsa de mestrado, na bolsa de estudos, e no final ser rejeitada no mestrado. Nesse caso, você teria que ver se seria possível aplicar para outro programa de mestrado e manter a bolsa, ou se você perderia completamente a bolsa. Então, sabendo isso, é melhor que você escolha um programa de mestrado em que você tenha maior probabilidade de passar, porque se você for rejeitada, talvez a sua bolsa tenha que ser rejeitada também. Hoje nós aprendemos sobre as dependências, dependencies, na gerência de projetos. No próximo vídeo, nós vamos ver um exemplo de como aplicar o método cascata num projeto da sua vida pessoal, acadêmica ou profissional. A gente se vê lá. Beijos!